Para a glória de Deus. Efésios capítulo 12, versículo de número 10. Efésios 2, versículo 10. Efésios 12, versículo 10. Alguém está aqui na igreja? Graças a Deus. Efésios capítulo 12, versículo 10. Assim vai se ler a palavra de Deus. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Capítulo 12, Efésios, versículo 10. Porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos, louvado seja Deus. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Lida foi a tua palavra, Pai. Viemos a ti, Senhor, porque cremos que o entendimento daquilo que nós lemos só pode ser possível pela tua graça. Só pode ser possível se o teu Espírito estiver no nosso meio e estiver em nós. Pai, pedimos, Senhor, o entendimento. Pregue, Senhor, nesta noite. E seja feita a sua vontade. E cada um de nós saia deste lugar edificado, transformado, liberto. Pai amado, porque a tua palavra é a verdade. E é a verdade que liberta. Confiamos em ti e esperamos em ti, Pai. Em nome de Jesus. Todo aquele que crê, diga amém. E traga uma salva de palmas na presença de Deus. Mais forte, querido, mais forte. Para a glória de Deus, mais forte. Mais forte. Graças a Deus. Paulo escreve esta carta, se não este capítulo, com o objetivo, primeiro, poderíamos dizer a carta dos Efésios, no capítulo 1, ele apresenta a glória de Deus manifesta sobre aqueles que creem em Deus. O que é isso, pastor? Ele vai mostrar claramente que Deus manifesta a sua glória, dando-nos oportunidade de sermos abençoados em Deus, ou seja, em Cristo, nas regiões espirituais. Alguém está aqui na igreja? Ainda mostra-nos que, por meio de Jesus, Deus mostra que dá-nos o poder e manifesta Cristo, para que o poder de Cristo se manifeste em nós, acima de todo o principado e de toda a potestade. Ou seja, é um livro que prova e comprova que quando nós aceitamos a Jesus, quando nós nos entregamos a Jesus, existe uma autoridade que nós somos revestidas. Existe algo que Deus nos confere, algo que mostra que nós já não somos as mesmas pessoas que éramos antes. Antes de nós recebermos a Jesus, éramos pessoas sem autoridade nenhuma. Éramos pessoas que o diabo podia manipular. Éramos pessoas que o diabo podia guiar. Éramos pessoas que o diabo podia dizer e fazer o que ele quisesse a nosso respeito e na nossa vida. Mas então este livro nos abre a mente, nos abre os olhos e nos faz enxergar que não. Quando nós estamos em Deus, somos transformados. Somos dados uma nova oportunidade. E se formos observar aqui, no versículo que nós lemos, no capítulo 12, ele vai provar isso de forma clara. Ele diz que nós agora somos feituras suas e fomos criados em Cristo Jesus. Ou seja, é como se Paulo estivesse a mostrar um distanciamento entre o nosso passado e o nosso presente. Paulo está a apontar aqui algo que acontece conosco. Olha, quando Paulo escreve este capítulo 12, ele está a mostrar a diferença que existia entre o nosso passado e o nosso presente. Volto a repetir, o nosso passado e o nosso presente. Ele vai dizer que, olha, antes, quem tinha o privilégio de aceder à presença de Deus eram os judeus. Antes, quem tinha o privilégio de falar com Deus eram os judeus. Antes, quem tinha o privilégio de ser chamado povo de Deus eram os judeus. Antes,
que eram chamados, aqueles que foram chamados por Deus, eram os judeus. Antes, os únicos que podiam bater no peito e dizer: nós conhecemos o Deus verdadeiro, nós ontem fomos visitados pelo Deus verdadeiro. Os únicos que podiam dizer que nós temos os sacerdotes verdadeiros. Os únicos que podiam dizer: os nossos sacerdotes podem entrar no tabernáculo e falarem com Deus e apresentar os nossos pecados, eram os judeus. Mas então Paulo vai abrir aqui este capítulo e vai dizer que não, agora há uma oportunidade para nós, porquanto Deus nos faz feituras suas, criados em Cristo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Antes, havia pessoas privilegiadas e nós não tínhamos este privilégio. Mas agora que Deus envia Jesus Cristo, Cristo morre por nós, e ao recebermos, Deus diz para nós: agora vocês são feituras minhas em Cristo Jesus. Meu Deus, alguém está aqui na igreja? Uma vez feituras de Deus, agora somos propriedades de Deus. Agora somos família de Deus. Meu Deus, isto aqui pode ser pregado em outra igreja. Agora somos aqueles que podem entrar no santuário de Deus, porque família tem direito de entrar. Família tem direito de se apresentar. Família tem direito de se aproximar. Família tem direito de conversar. Família tem direito de falar. Quando você é família, você tem oportunidade. Quando você é família, pode sentar ao lado. Quando você é família, pode vir. Quando você é família, pode visitar. Quando você é família, pode habitar. Quando você é família... Então agora Deus diz: vocês são feituras minhas. Vocês são feituras minhas em Cristo Jesus. Olha, meus irmãos. No primeiro século, no princípio deste período que nós chamamos de 2000 anos, no primeiro século, após a morte de Jesus, quando os crentes se reuniam e se falasse de Jesus, e se falasse do privilégio de ser filho de Deus, todos os crentes choravam, todos os crentes se alegravam, porque para eles não existia privilégio maior que ser filho de Deus. Meu Deus, alguém está aqui na igreja? Não existia nada mais maravilhoso para eles que serem chamados filhos do Criador dos céus e da terra. Eles olhavam para si mesmos e diziam: quão privilegiado sou eu! Quem sou eu para que este Deus se lembrasse de mim e me incluísse na sua família? Quem sou eu para que Deus me chamasse pelo meu próprio nome e dissesse que eu sou da sua família? Quem sou eu para que Deus me inclua no nome, ou seja, na lista daqueles que um dia foram chamados de povo de Deus? Meu Deus, alguém está aqui na igreja? Meu Deus. Meu Deus. Ora, passaram-se tempos, irmão Amoni. A consciência de Deus foi sendo perdida. As gerações que vieram depois começaram a confundir o evangelho. Começaram a trazer uma percepção do evangelho que não é evangelho. Ou seja, pregar Cristo passou a não ser mais evangelho. O que começou a se pregar? Começou a se pregar que você tem que vir à igreja, tem que ser cristão para poder ter bens materiais. Essa foi a pregação que foi trazida para a igreja. Por isso, não se preocupe quando uma mensagem dessa for pregada e você ficar despreocupado. Você ficar numa situação da...
mais uma coisa e não faz diferença. Não, para mim faz diferença. Toda vez que Deus me lembra que eu sou filho dele, para mim faz diferença. Toda vez que Deus diz para mim que eu não era nada, mas por meio de Jesus eu fui chamado para ser dele, isso faz, meu Deus, total diferença. Meu Deus, não existe privilégio acima destes. Aliás, queridos, é por isso que nós somos crentes. Somos crentes por causa de uma coisa só. Porque a base do nosso ser crente está fundamentada no fato de Deus enviar seu Filho para nos tornar sua família. Deus enviar seu Filho para nos tornar peculiares ou pessoas que pertencem totalmente a Ele. Deus envia o seu Filho não para que nós possamos confundir e ficar a pensar que Deus enviou o seu Filho porque nós temos que ser os melhores jogadores da terra. Deus enviou o seu Filho porque nós temos que ser os... Não. Deus envia o seu Filho com um propósito específico. Eu quero que vocês sejam minha família. Eu quero que vocês sejam feituras minhas. Oh meu Deus, alguém está aqui na igreja. Então, meus irmãos, uma vez que Deus envia o seu Filho Jesus e por meio de Jesus nos torna feituras suas, agora existe uma coisa. Nós entramos na família. Diga comigo, entramos na família. Está fraco, não vamos continuar assim. Diga comigo, entramos na família. Mais uma vez, entramos na família. Quando nós entramos na família, queridos, dentro de uma família existem regras. Existem princípios. Todos nós aqui saímos de uma casa, verdade ou não, queridos? Cada um de nós vem de algum lugar. E nessa casa existem leis. Diga comigo, existem leis. Está fraco, não vamos continuar. Havendo leis nesta casa, todos aqueles que chegam precisam de ouvir atentamente quais são as leis desta casa. Por exemplo, quando você chega na minha casa e você vem com garrafa de álcool, você vai ter que jogar a garrafa de álcool antes de entrar na minha casa. Essa é a regra básica. Você chegou embriagado, vou te receber, mas deixa a garrafa lá fora. Porque para mim você é mais importante que a garrafa. Então, não vou te mandar embora porque está embriagado, mas a garrafa não entra. Essa é a regra da minha casa. E todo aquele que vem para a minha casa já sabe que tem que jogar fora a garrafa. Observe, é a lei da minha casa. Olha, ele é meu familiar. Eu o amo por ele ser meu familiar, mas na minha casa são as minhas regras. Alguém está aqui na igreja? Então, Deus aqui diz, vocês, ou nós, somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus. Quando Deus chama Abraão para fazer através dele uma nação, Deus coloca princípios em Abraão que iriam identificar aquela nação. Amém ou não amém? E esta nação viveu por muito tempo andando nos princípios de Abraão. Por isso todo mundo que olhava para aquela nação dizia, esta nação é nação de Abraão e é nação de Deus. Alguém está aqui na igreja? Então, quando Cristo vem, Cristo compra para Deus nações, povos, tribos e línguas. Todos nós agora fomos comprados por Jesus por meio do seu sangue. Jesus nos chama para Deus. Quando nós chegamos a Deus, Deus torna-nos seus. Olha, Cristo nos compra e nos entrega a Deus. Quando nós chegamos a Deus, agora somos de Deus. Somos de Deus. Quando nós nos tornamos de Deus, significa que ao entrarmos no santuário de Deus, nos tornarmos de Deus, as regras passam a ser de Deus. Todo aquele que olhar para nós não vai mais nos confundir com Abraão,
Não vai nós nos confundir com o nosso pai de casa. Não vai nós nos confundir com o vizinho ou com o professor. Terá que olhar para nós e nos confundir com Deus. Meu Deus, ninguém está aqui nessa igreja. Meu Deus. Todo aquele que olhava para a nação de Israel, identificava eles como hebreus, judeus, ou se não, filhos de Jacó, talvez filhos de José, se não, filhos de Manassés, filhos de Issacar, filhos de Ruben, filhos de Gad, filhos de Efraim, filhos de Benjamim, filhos de Davi. Mas agora, por quê? Porque eles tinham características. E todo aquele que tem características de alguém sempre será chamado em função de quem lhe atribui essas características. Ou seja, onde eu estou posicionado e a quem eu imito, automaticamente eu serei alvo de ser chamado em função das características de quem eu imito. Quando eu imito alguém, ninguém mais vai me chamar em função das minhas próprias características. Todo mundo, quando olhar para mim, vai dizer que não. Quando eu vejo a ti, vejo fulano. Quando eu vejo, não, deixa eu ver a caçona, deixa eu ver essa caçona, ninguém se faz na luia. Já a ali o elo, vou na luia. Alguém está aqui na igreja? Então, quando Deus nos torna feituras suas, diga comigo, feituras suas. Ainda está fraco isto aqui, meus criados. Meus irmãos. Feituras. Ok, desculpa, eu disse meus criados, porque eu estava a ler criados aqui. Está bem, queridos? Vocês não são meus criados. Porque somos feitura suas. Aleluia. Criados em quem? Cristo Jesus. Amém ou não, amém? Para as boas obras. Observa aqui. Observa. Feituras suas. É uma identidade, meu querido. Quando alguém olha para ti, entende que você é feitura dele. Mas achei ele lá não. Ele diz que o que vai identificar que você é feitura dele são as boas obras. Pronto, é embela, mano. Eu sou feitura dele. Criados para as boas. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Aleluia. Nós vivemos um tempo de crise de identidade. O cristianismo atual é um cristianismo que tem uma crise de identidade. Nos anos passados, estamos a falar de há 2 séculos atrás, ou se não há 5 séculos atrás, quando os europeus saíram para o meio do povo chamado puritanos e foram habitar nos Estados Unidos, naquela região ainda era meio que não muito habitada. Chegaram batistas ou anabatistas, chegaram várias outras religiões. Mas eu quero te contar uma coisa. Não estou a dizer que os batistas não estavam em Deus, mas pelo que a história mostra, parece que eles estavam meio assim hereges na altura. É verdade. Quem é herege, nós sabemos. É claro. Ok, fica claro aqui. Eles estavam meio perdidinhos. Tal sorte que começavam a batizar pessoas 2 vezes. Então, observa isso aí. Quando eles chegam nos Estados Unidos da América, na organização do governo dos Estados Unidos da América, os puritanos foram responsáveis pela abolição da escravatura. Primeira coisa. Então, diga comigo por quê, pastor? Eles não precisaram de falar muito. As pessoas que já viviam ali só olharam para a forma de viver dos puritanos e entenderam que escravizar o próximo é errado. Segundo, eles foram responsáveis pela Constituição da República dos Estados Unidos. Por isso que nos Estados Unidos, até o século passado, numa escola primária, secundária, sempre havia uma Bíblia em cima da carteira. Quando você fosse para um hotel, havia uma Bíblia na cabeceira. Diga comigo, como, pastor? Influência dos puritanos. Diga comigo, ainda não entendi, pastor.
Todo presidente, quando se levantasse naquele tempo, tinha que fazer um juramento por cima de uma Bíblia. Influência. Quando uma televisão fosse abrir, primeiro tinha que ver que tipo de conteúdo vai tirar. Ninguém tirava mulheres com sainha na televisão, pessoas a se beijar, por causa da influência dos puritanos. Foram responsáveis pelo avivamento nos Estados Unidos. Mas avivamento é o que, pastor? É ligar duas colunas, fazer barulho, gritar e pular? Não, isso não é avivamento. Avivamento é quando o povo olha para o povo de Deus e entende que tem que se converter, entende que tem que mudar os seus maus caminhos. Crise de identidade é o que nós temos hoje. Por isso que para nós termos aceitação como pastores, aceitamos ir falar em programas estranhos onde pessoas depois vão se beijar enquanto não são casadas. Crise de identidade. Crise de identidade é o que nós temos. Nós temos crise de identidade. Já não sabemos. E justificamos. Jesus sentou com os publicanos. É verdade. Mas Jesus não deixou os publicanos se beijarem na sua presença. Cristo disse para eles: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Alguém está aqui na igreja ou já vamos para casa? Alguém está aqui na igreja? Então, nós entramos numa fase em que quando você prega a salvação, você é tido como chato, como duro. A mensagem da cruz para a igreja já não é a identidade da igreja. Ainda não estamos a dizer. Os mundanos é que conseguem identificar qual é a mensagem que a igreja devia pregar do que os próprios crentes. Se você vem parar aqui no púlpito, diz recebe caro, e passa o mundano, vai dizer isso não é igreja. Mas quem está aqui dentro vai dizer eu recebo. Acabou o amém aqui, não é? O amém já desapareceu na igreja. Quem devia influenciar está sendo deixado, ou seja, está-se a deixar levar por aquilo que não é verdade. Diga comigo, por quê, pastor? Crise de identidade. Já não sabemos. Paulo olha para a igreja de Gálatas. Depois de ter chegado lá, eles pregaram o evangelho verdadeiro. Quando ele chega em Gálatas, apanha que os irmãos estão com crise de identidade. Já começam a pregar outras coisas. Quer dizer, vocês deixaram aquele evangelho que nós vos pregamos e foram atrás de algo que nem é evangelho. Entretanto, eu vos digo que mesmo que um anjo desça do céu, ou nós mesmos vos preguemos outro evangelho, que seja anátema. Já não acreditam assim. E conseguem olhar para o pastor e dizer: pastor, o que você está pregando não é evangelho. Isso você está nos amaldiçoar. Ouvir o evangelho que não é evangelho é o mesmo que aceitar que a maldição. O fumela corruquiwa, a corrucaniciwa. O que inglês é evangelho. Uma vez que o verdadeiro evangelho traz a libertação para os homens, mas o evangelho enganoso traz a prisão para os homens, traz a maldição para os homens. Por isso que Cristo, quando morre, quando ele é levantado para os céus, ele atrai muito para que sejam levantados com ele. E aqueles que são levantados já não são malditos, porque estão com ele nos ares, para a glória de Deus. Aleluia! Alguém está aqui na igreja? Quando ele morre, e nós cremos nele, somos levantados juntos com ele. Paulo diz que, porquanto Cristo na sua morte
nós também, ao crermos nele, somos mortos com ele e somos sepultados e ressuscitamos com ele. Então, aqueles que morreram com Cristo e ressuscitaram com ele, meus irmãos, não podem ser tocados pela maldição. Esses anseiam para o evangelho verdadeiro. Esses têm sede do evangelho genuíno. Esses têm sede da palavra verdadeira, cristalina do evangelho bíblico. Não vivem na inversão de valores. Vivem um evangelho genuíno. Hoje em dia o que dá, como disse uma vez uma certa irmã, que colocou no seu status um versículo bíblico, percebeu que ninguém estava a dar like porque era versículo bíblico. Depois foi buscar umas palavras de motivacional. Você pode porque você é e você há de. Porque se você não há de, então você há de poder. Claro, não estou a exagerar um pouco, né? Colocou ali motivação. Quando faz assim, já está com 1000 likes. Então, na entrevista lhe perguntam: olha, você está sendo muito criticado porque as tuas pregações, os teus posts nas tuas redes sociais, você nunca posta versículos bíblicos. Você sempre põe ali motivações, não sei o que. Depois arranja um versículo só para encaixar, para o versículo seguir o que você disse. Não o que você disse seguir o versículo. Porque há um problema hoje em dia de eu trazer um tema e depois trazer versículos para defender o meu tema, que nem é bíblico. Não é assim. É o tema que tem que ir para a Bíblia. Não é a Bíblia que tem que vir para o tema. Então, ela disse, é porque quando eu ponho versículos claros, bíblicos, aqueles de salvação, vida eterna, Cristo, santificação, redenção, arrebatamento, essas coisas todas ninguém dá like. Então, como eu quero like, como eu quero crescer, como eu quero ser conhecido, é por isso que hoje estou aqui nesse podcast aqui. É por causa daquilo ali. Se não fosse aquilo ali, eu não estaria aqui. Inversão do quê? De valores. Hoje é por aquilo que dá fama, aquilo que dá glória, aquilo que me faz bem. Se me faz bem, então Deus concorda. Se eu gosto, Deus gosta. Já não é o contrário, não é eu gosto do que Deus gosta, não. Deus gosta do que eu gosto. Alguém está aqui na igreja? Mas ele disse que não é para isso que eu vos fiz minhas feituras. Eu vos fiz minhas feituras, por quê? Para as boas. E escuta, irmão, essas obras, Deus não as preparou no dia em que fomos salvados. Fomos salvos, aliás. Nós fomos salvos enquanto Deus já tinha preparado as boas obras. Assim, a santidade é novidade porque eu hoje fui salvo. Não. A santidade é algo que Deus já tinha preparado antes da nossa salvação. Por isso que não faz sentido nenhum um crente dizer, eu recebi Jesus e não andar em santidade. Porque a santidade não é surpresa para Deus. Deixa eu surpreender Deus a andar em santidade. Não. A santidade já tinha sido preparada antes de... Meu Deus, ninguém está aqui na igreja. Somos feituras suas, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para andarmos no quê? Para as boas, as quais Deus começou a preparar no dia em que fomos criados. As quais, no dia que eu disse, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Quero a partir de hoje te servir, reina na minha vida. Naquele dia, então Deus começou a preparar as boas obras. Bem. Vou tentar aqui, né?
as quais Deus preparou. Já as tinha preparado para que nós andássemos. Alguém daqui da igreja? Por isso, meus irmãos, por isso, que no reino dos céus, a característica, ou seja, o que caracteriza um verdadeiro filho de Deus é a santidade. Entendeu o que estamos a dizer? A santidade é o único elemento. Escuta isso aqui com clareza. Você pode ser alguém que se apresenta com muita eloquência, muitos dons, até pregar, curar, mas isso tudo não te caracteriza com Deus. Nada. A gente suga chegou falando assim nas coimbras. Está entendendo o que estamos a pregar aqui? Em nenhum momento. A única marca que identifica alguém com Deus, que torna alguém um crente e Deus assim, semelhantes, é a santidade. Amém aqui? Amém aqui na igreja mesmo? Essa igreja tínhamos que vir hoje. Entendeu? Mas estou logo com o irmão fulano, estou só com um canta que uma voz arranha. Eu acho que é empa. Mini abuile funci. Jogo ni mukongelela. Ei, você tem santidade? O que vai me provar que você e Deus são um só, são semelhantes, você é santo? Sim. Então você são da mesma família. É assunto de família, meu irmão. Aquela pessoa que você curou, sim, curou na autoridade que Deus. Você é da família de Deus. Quando vier da próxima canteca de novo as mãos, vai ser curado. Porque você é da família de Deus. Você faz parte da família. Já aqueles que tiveram na família, se dão nome de que são da família. Eu curei em nome do pai daquela família ali. Eu sou daquela família. Alguém está aqui na igreja? Então Jesus no capítulo 7 de Mateus 21 diz que quando vierem naquele dia disserem, em teu nome nós curamos. Eu nunca te conheci. Significa que você não é da minha família. Não, pastor. É bem assim, ele não disse. Disse sim. Disse. Porque você não fazia a vontade do meu pai. Meu pai também seria teu se você fizesse a vontade. Jesus, quando ascende para os céus, ele olha para os seus discípulos e diz: agora eu vou para o meu pai, que é o vosso. Vou para o meu Deus, que é o vosso. Então, essa coisa de Deus partilhar, de Jesus partilhar pai, é uma coisa já antiga, em função daqueles que querem que Deus seja seu pai. Como se identificará Deus como nosso pai? Se nós fizermos aqui o que ele diz, escolhidos, ou seja, nós fomos o quê? Diz o que aí diz o quê? Criados em Cristo Jesus para as boas. Então, quando nós tivermos essa identidade, somos reconhecidos como filhos daquele pai. Se nós não obedecemos aquele pai, então não somos filhos daquele pai. Quando eles chegaram, vai dizer: o que aconteceu? Como é que se chama, jovem? Eu chamo-me Eduardo. Eu já sei da família. Miguel, é da família. Então, uma família. Não está aqui na lista. Mas, Senhor, eu curei em teu nome.
Você não honrou o pai. Aleluia! Não honrou o... Não é da família. Para ser da família tem que honrar o pai. Aleluia! Muitos de nós aqui que temos filhos dissemos a mesma coisa. Você é meu filho. Nem parece que é meu filho. Aliás, diga-me lá quem é teu pai, porque você tanto obedece, porque a mim você obedece. Não é isso que nós dissemos? Eu quando falo contigo, você não me obedece, então você deve ter um outro pai. Porque o que comprova que você é o pai é a submissão que ele mostra para contigo. Todo pai gosta de sentir-se com autoridade na sua casa. Quando lhe é tirado a autoridade, significa que ele não é pai. Não é pai para aqueles que lhe negam a autoridade. Mas aqueles que se submetem, significa que na consciência deles, eles entendem que aquele é pai. Jesus conta uma parábola e diz: olha, um certo homem tinha 2 filhos. Então este homem chega para o primeiro filho e diz: filho, olha, vai lavrar ali a machamba, vai cuidar ali da machamba, né? Podemos dizer, da fazenda, etc, etc. Então o primeiro filho diz: pai, eu estou um pouco ocupado, não sei o que. Depois ele vai ter com o segundo filho e diz: olha, meu filho, vai lavrar ali a machamba, etc, etc. O segundo filho diz: papai, não se preocupe, agora mesmo estou a ir. Aquele que disse: não se preocupe, agora mesmo estou a ir. Meu irmão, não foi. O pai ficou lá em casa, tranquilo, a pensar que a machamba está a ser cuidada. Só que graças a Deus, aquele primeiro filho foi para lá, dar da machamba. E quando ele volta, quando ele vai ver a machamba, a machamba está limpa. Quem é que cuidou? Foi você? Não. Descobre-se que foi aquele o primeiro. Então o pai alegrou-se muito com aquele. Agiu em função da sua palavra. Assim também é no reino dos céus. No reino dos céus não é só dizer sou filho. Somos nós, feituras suas, não é? Para o quê? Eu sou do reino. Aonde? Onde é que estão as obras? Onde é que está a vida que mostra que você é do reino? Não, eu sou do reino porque tenho um carro que pisca atrás e à frente. Sou do reino porque meu carro buzina. Quando buzina, todo o pavilhão estremece. Não, isso não é nada. Jesus não viria morrer na cruz para você ter um carro que pisca à frente e atrás. Jesus veio morrer para te dar oportunidade para você subir para lá. Meu Deus, o único sítio ou seja, o sítio onde a única pessoa que tinha privilégio de descer e subir é Jesus. Então ele desce para dizer: olha, eu sou o caminho, siga-me, vamos ao Pai. Vem por mim, chega ao Pai. É isso que Jesus vai fazer. E não manipule a tua mente, querer fazer um exercício de uma matemática que não é bíblica. A Bíblia já tem a sua matemática, porque Jesus veio para nos tornar família de Deus. Alguém está aqui na igreja? Queremos concluir. Você sabe por que o homem foi feito com 2 mãos? Por que o homem foi feito com 2 pés? Você sabe. Que é para ele não confundir a razão de Deus estar na vida dele. As mãos é para lhe lembrarem que ele foi feito para lavrar. E não ficar a confundir a razão de Deus ser Deus na vida dele. Sim, Jesus viesse ao mundo para que os agricultores produzissem mais. Antes da vinda de Jesus, já haviam agricultores ricos. Já existiam pessoas com hectares e hectares de terra. Percebe o que estou a dizer? E a maior parte desses são os que o rejeitaram, meu irmão.
Alguns deles hoje, quando são ditos o evangelho, dizem: eu não posso receber Jesus porque senão vou ficar pobre. Não estás a dizer que quem recebe Jesus fica pobre, mas eles entendem que tiveram riquezas por pacto, porque o único que pede adoração por riquezas é o diabo. Mas Deus nos encontra como nós somos, nos salva, nos purifica, nos transforma, e para que nós possamos entrar no seu reino. Não confunde a igreja com a empresa, meu irmão. A igreja é para pregar Cristo, é para pregar o reino dos céus. Mãos são para trabalhar, cabeça é para pensar no que fazer amanhã para ter pão. Mas a palavra de Deus é para trazer luz e salvação para os homens. Aleluia! Alguém está aqui na igreja? Então, se nós realmente queremos ser, somos família de Deus, temos que ser. Quando alguém encontra o meu filho, como é que você sabe? O filho tem a semelhança do seu pai. Todas as obras que Deus faz, boas. Tudo que Deus faz é bom. A santidade de Deus é a melhor coisa que você pode desejar na sua vida. Para concluir, Pedro diz que se vocês são filhos amados, se vocês têm Deus por Pai, sejam um empresário. Sejam os mais ricos da zona. Sejam os mais poderosos. Sejam aqueles que têm fama. Parece que a minha geração pensa, então, não é isso. Nós estamos errados. Porque parece-me que agora é isso aí. Estou a mentir. A prova de que Deus está em mim e meu Pai é isso tudo que eu disse agora, nessa geração. Estou a mentir? Alguém um dia me ouviu a pregar e depois no fim do culto veio falar comigo num aqui, pastor. Que confuso na tua pregação. Qual foi a tua confusão? O pastor veio aqui na igreja nos dizer que Deus quer que nós sejamos pobres. Você me ouviu a dizer isso na pregação? Não, mas é que a tua pregação mostrava isso. Levanta a tua mão direita. Se levanta a tua mão esquerda. Levanta o teu. Levanta o outro. Pregação. Mas como o pastor não entendeu isso? Olha, é que, meu irmão, eu não posso vir pregar sobre aquilo que você já recebeu. Eu venho pregar sobre aquilo que você tem que viver e ser. Nós, enquanto estivermos na igreja, a ouvir uma mensagem, sempre tem que nos lembrar quem nós somos em Deus e para onde é que nós vamos. Quando nós estivermos no telejornal, estivermos na escola primária, secundária, universidade, Eduardo Mondlane, seja o que for, havemos de ouvir que 2 vezes 2 é igual a 4, e se eu multiplicar mais 4 batatas, depois vou me tornar o maior empresário. Já ouviu na escola o curso de Bíblia dizer que recebam Jesus serão arrebatados para vocês? Nós estamos à espera do pastor vir aqui dizer: não se preocupem, é empreendedorismo. Vamos ser o melhor empresário. Bem, para ser o melhor empresário é só empreender, começar ali a abrir uma de batata, só quer depois vir aqui levantar as mãos. Estão a dizer?
Não podemos inverter os valores. Diz que e começou Jesus a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Alguém está aqui na igreja? Enquanto houver um povo que ama essa mensagem, haverá sempre um povo santo. Mas quando o povo esquece essa mensagem, o povo viverá como quer e de qualquer maneira. E se nós temos Deus por Pai, ouvir Pedro, o que é que era Pedro? Vamos. Só para concluir. Nós temos de Deus por Pai. Cede o quê? Vamos lá aqui. 1 Pedro. 1 Pedro. 1 Pedro. Versículo de número. Vamos lá, versículo 13. Portanto, cingindo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Portanto, cingindo os vossos lombos do entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente, na graça que se vos ofereceu, na revelação de Jesus. Permaneçam nessa graça. Não, é que... permaneçam. Aleluia. 14. Como filhos obedientes, não vos conformem. A ver? Que esse aqui é resumo da pregação. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam na vossa ignorância. Quando vocês não conheciam a Deus, vocês viviam como queriam, mas agora há obras. Vocês agora são de Deus. Alguém está aqui? 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, o que é que vocês têm que ser? Sede vós também o quê? Santos. Em todo o quê? Não, em alguma. Aqui na minha versão vem assim, alguma. Na vossa vem assim? Como é que vem na vossa? É o quê? Toda. Por quê? Versículo 16. O quê? É de santos porque eu sou. Então, veja lá só. Versículo 16. E se? O quê? Invocais. Por quê? Para o Pai. Aquele que o quê? A obra de cada um. Fomos chamados para as boas. O que vai acontecer aí, para concluir? Andai é um quê? Durante quando? Enquanto vocês estão de passagem nesta terra, andai andai em temor, santidade. Enquanto peregrinarem nessa, estamos de passagem. Vamos para algum lugar. Aqui? Essa é a mensagem de Deus. Alguém quer orar nesta noite? Bem, querido. Graças a Deus.